Boa, Cida, tá no projeto, né? Ficou firme na Páscoa? Aí que é força de vontade. Quem fica no zen na Páscoa chega em qualquer lugar. Bom, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Vamos fazer uma apresentação bem dinâmica, um treinamento bem dinâmico, porque a gente está no lançamento da Zengo. Acabamos de lançar, então muita gente comprou o combo. Comprou, tem as barrinhas aí em mãos para posicionar, então a gente tem aí um novo membro, né, da família Zen para a gente trabalhar. Deixa eu arrumar meus cabelos para o pessoal da internet não se assustar. E aí, por isso que eu bolei esse treinamento aqui para gente aprender tudo da linha Zen, para vocês terem material para vocês consultarem também, se precisar. E para tirar dúvidas do pessoal, que eu acho que Zen é um produto muito bacana da gente trabalhar, mas ele gera bastante dúvida mesmo, principalmente dos nossos clientes. Então, a ideia é treiná-los para vocês conseguirem sanar aí as dúvidas, poder ajudar os seus clientes, porque muita gente vai entrar agora no programa, principalmente para ficar magrinho para Bahamas, né? Passou Páscoa agora, tá todo mundo aí inchado. Então, bora lá, vamos aprender tudo que tem para aprender sobre Zen. Então, vamos compartilhar minha tela. Então, eu vou dar um treinamento bem completo, tá? Se vocês quiserem depois, vocês podem pegar partes dele, enfim. Falar para vocês toda a proposta. Hoje eu estava com o Mark numa live gravada, à tarde também. Isso vai ser disponibilizado na nossa comunidade do Facebook. Cadê eu? Então, vamos lá. Vou começar com um pouco de alguns conceitos de nutrição para vocês, que eu acho interessante vocês saberem, até para vocês conseguirem ajudar mais os clientes de vocês e se ajudar a fazer melhor o programa, tá? A ideia da primeira fase, principalmente, é a gente entrar numa desintoxicação. O que é essa intoxicação que a gente sofre? E essa detoxicação que o nosso corpo faz. Então, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente começa a entrar em contato com várias coisas químicas, várias coisas tóxicas, até mesmo que tem no ar. E o nosso fígado, quem faz esse processo de limpeza, é o nosso fígado, que é o grande filtro do nosso organismo, para limpar o nosso corpo de tudo que ele não precisa, até coisas que a gente produz mesmo, até coisas externas que a gente tem que eliminar. Até desde um medicamento até um cheiro que você inala, que isso tem que ser desintoxicado do seu corpo. Então hoje a gente tem um ambiente muito tóxico, cheio de fitalatos, parabenos, conservantes, acidulantes, principalmente coisas da nossa alimentação, né? Então, aromatizantes, estabilizantes, espessantes, corantes, edulcorantes, que são os adoçantes. Então, toda essa química que o nosso corpo tem que dar conta e mandar para fora. O ar que a gente respira está muito ruim, a gente tem nossos alimentos cheios de agrotóxicos. Então, até a água, né, muitas vezes é contaminada com algumas coisas. Então, é muito difícil ficar controlando tudo isso. Tá gravando, Izinha, mas pode gravar. É muito difícil controlar tudo isso, só se a gente fosse morar lá no campo, né, e só viver de orgânico, mas bem difícil. Então, é bom a gente controlar um pouco, né? Não, acho que é interessante a gente saber sobre essas questões todas para a gente conseguir evitar ao máximo. O ambiente é muito difícil a gente controlar, mas principalmente os alimentos que a gente coloca dentro do nosso corpo, que eu acho que é a troca direta, né, com os tóxicos, você colocar isso dentro do seu intestino, a gente consegue controlar. Lembra que a nossa linha de produtos de cosméticos não tem tudo isso aqui, ó? Então, até os cosméticos, se você não escolher bem, você pode estar jogando um monte de químico ruim para dentro do teu organismo.
Em alimentos, né? Quais são os alimentos que têm mais desses químicos? Todos os alimentos que são ultraprocessados ou industrializados. Quanto mais um alimento sofreu o processo de industrialização, mais toxicidade ele tem, mais coisas ruins ele ganhou, né? Mais modificado ele foi, então pior para a nossa saúde. Então, tem alguns alimentos mitos que eu acho que ao longo do tempo isso foi quebrado, né? Que são saudáveis. Então, por exemplo, há um tempo atrás, esses refrescos, tipo pozinho, light e tal, era coisa que fazia parte da nossa rotina porque não tinha calorias. Então, eu quero que vocês esqueçam um pouco essa questão de calorias. Depois eu vou falar um pouco delas, das calorias, mas não é o principal de você escolher um alimento, você ver se ele tem calorias ou não. Porque muitos dos alimentos que é zero de calorias, eles são bastante ruins. Por exemplo, os refrigerantes diets, não tem caloria, mas tem corante ruim, tem, por exemplo, o caramelo, é um corante muito prejudicial, que até no nosso país tem mais caramelo do que nos outros países. Esses iogurtes aqui, que são desengordurados, né? Então eles são zero, e aí você tem uma modificação desse iogurte, tirou-se a gordura, aí coloca farinha branca no lugar, espessantes, estabilizantes, aromatizantes, porque é a gordura que dá consistência nesses iogurtes. Então você tira a gordura, ele perde sabor, ele perde consistência, daí tem que colocar um monte de química no lugar. Fora que não tem quase fruta aqui, né? Assim, umas frutas de mentira. Coloca-se o mínimo que tem que colocar e o resto é aroma, é sabor artificial, cor e tudo, né? Já caiu por terra também essas bolachinhas, graças a Deus as pessoas estão mais conscientes, mas existe a gordura hidrogenada, né, que é uma gordura colocada dentro dos alimentos que ela não estraga. Então esses alimentos eles têm mais tempo de prateleira e pela Anvisa a pessoa, um adulto, ele pode consumir até 3 bolachinhas dessa por dia. O que as pessoas fazem? Elas comem um pacote. As crianças, principalmente, um pacote. Então, se você é pai e mãe, pelo amor de Deus, você está envenenando o seu filho se você estiver dando bolacha de recheio para eles, né? O requeijão, agora, meus pacientes falavam muito isso. Eu como requeijão, mas eu como light. É a mesma situação do iogurte, né? Se colocou farinha branca, um estabilizante aí, algo que modificou completamente essa fórmula. Tem muita gente que acha que gelatina é saudável, um alimento saudável. Eu sempre pergunto, aonde? Cadê o saudável? Tem fruta aí dentro, de verdade? Não, né? É uma fruta de mentira, é um corante bem colorido, né? Ou você acha que a roxa tem uva dentro e a verde tem limão. E sempre é uma quantidade muito grande de adoçante e de corante. Mas e o colágeno? Não, o colágeno que você tem aí na gelatina, ele não é tão bem absorvido pelo teu organismo, porque você está falando de um colágeno inteiro. Para ele ser absorvido bem, ele tem que ser hidrolisado. Salgadinhos, então, mas é sabor queijo. Não tem um pingo de queijo aí, é só um realçador de sabor, uma imitação de queijo, e tem o glutamato monossódico em todos não, né? Um monte desses alimentos aqui, que é algo que vicia o seu paladar, né? Então ele estimula suas papilas, por isso você pega um desse triangulinho aqui, você coloca na sua boca, você não consegue parar, né? Eu pelo menos sou assim, não consigo parar até eu ver o final do pacote, aí ainda pego aquele pozinho, ó, manda pra dentro, porque é um sabor absurdo. Então é por causa desse glutamato que estimula muito as nossas papilas. Fora a quantidade de sódio que tem, né, que é o sal, isso incha muito, então a gente pode consumir até 1.500 miligramas de sódio por dia. Se você é atleta e sua muito, você pode até 2.000 miligramas por dia. E, por exemplo, 2 salsichas light você já atinge essa quantidade. Né? Então, cada uma aí vai com 400 a 600 miligramas de sódio.
esses peitos de peru também, que o pessoal fala que é saudável, mas ele tem glutamato, ele tem o nitrito, todos os frios têm nitrito, que é uma substância que é carcinogênica, pra você ter ideia, né? Provoca câncer. Aquelas sopinhas de pacotinho é sódio puro, então um pacotinho daquele você já atinge de 800 a 1.100 miligramas de sódio. Esses refrescos é sódio puro, né? Esses caldos de carne, caldo de galinha, acho que cada vez menos as pessoas estão usando porque sabem que isso é aromatizante, realçadores de sabor e uma pancada de sal, né? Um tabletinho desse tem 1.000 miligramas de sódio, né? E sódio é uma coisa que a gente deveria consumir, mas é em pequena quantidade. Não pode exagerar dessa quantidade de sódio, senão você incha. Você tem retenção de líquido, aumenta a pressão do sangue. Então, não pode consumir tanto sódio assim. E com uma alimentação de industrializados é muito fácil atingir. O começo dessa apresentação, vocês não vão gostar muito de mim. Já vou avisando, né? Porque é um choque de realidade que eu preciso dar para vocês, ter consciência. E quem que tem que dar conta de tudo isso, né? Liberar tudo isso na urina para você se livrar dessas substâncias? É o nosso fígado, tá? O fígado, ele é como eu disse, o grande filtro, os rins também é um grande filtro do nosso corpo, mas o fígado, ele vai detoxicar todas essas substâncias, né? Levar isso a se tornar hidrossolúvel, então ele vai começar a colar moléculas para isso se tornar hidrossolúvel e você conseguir eliminar na sua urina. Ah, então tudo bem, né? Então meu fígado dá conta, ele pode limpar. O problema é que ele vai usar um monte de nutrientes para isso. Olha a tabela de nutrientes que você tem aqui para limpar o teu organismo dessas substâncias. Então todas as vitaminas do complexo B vão embora, glutationa, que é uma enzima super antioxidante, flavonoides, tem muita coisa aqui, né? Tem nutrientes que são super importantes para a antioxidação do corpo, né? Aminoácidos. Então, o seu organismo, ele começa a te desnutrir para você conseguir eliminar essas substâncias. Então, aquela gelatinona que a gente acha que a gente está abafando, comendo, na verdade, ela está mais te desnutrindo do que te nutrindo. Porque aquele corante, aquele adoçante tem que sair. E aí acaba faltando nutrientes. Olha a coenzima Q10 aqui, que a gente tem em um dos nossos produtos. Ela vai embora, né? Acaba sobrando radicais livres, que são moléculas que envelhecem, que inflamam o nosso organismo, que desestruturam a nossa fibra de colágeno, né? Então ele também provoca várias doenças no nosso corpo aí por causa do aumento dele, né? Então a gente está com um ambiente super tóxico e com um corpo muito em déficit de nutrientes para conseguir limpar tanto de substâncias tóxicas e dos radicais livres. Você não tem antioxidante suficiente para livrar o teu corpo dos radicais livres, tá? Então olha a bagunça que a gente faz por se alimentar mal. Um pouco de ganho de peso, né, para vocês conhecerem. O que acontece com o nosso corpo quando a gente engorda? Então, a gente tem 2 depósitos de gordura. Um que é embaixo da pele, que a gente pega na gordura, né, quando a gente aperta, assim, aí tá gordinho, nessa gordura subcutânea que a gente tá apertando, que a nutricionista aperta com o adipômetro, assim, para ver a grossura. E a gente tem um depósito que fica dentro da cavidade abdominal, então fica no meio dos órgãos. Essa gordura da cavidade abdominal, ela é mais perigosa, porque justamente ela está no meio dos órgãos, então ela atrapalha o funcionamento desses órgãos, do que essa subcutânea, que atrapalha mais a nossa autoestima, né? Mas sim, é uma gordura ruim, ambas as gorduras, ambos os depósitos são ruins, e você tem um processo todo inflamatório, tá? Então a gordura, ela já inflama o nosso organismo e produz muito radical livre. Aqui outra foto para vocês verem, tá? De uma pessoa deitada na maca, aquele exame, como é que chama? Já lembro o nome do exame. Esqueci. Mas você vê uma pessoa acima do peso, que ela tem gordura subcutânea e gordura intraabdominal, e uma pessoa magra, que não tem os depósitos de gordura, principalmente o intraabdominal, que é o de dentro da cavidade, né?
Olha só como tem gordura em volta do coração, um fígado aumentado, né? Toda essa gordura aqui, ela fica atrapalhando o funcionamento dos órgãos e ela que leva a doenças cardiovasculares. A mulher, normalmente, ela desenvolve a gordura subcutânea. Por isso que a mulher é fofinha, né? Você aperta a gordura da mulher. O homem, ele já tem mais aquela reserva de tomografia. Obrigada, Emília. Esse que é o nome do exame. A mulher, o homem, ele já tem aquela gordura intraabdominal, é maior a tendência deles de desenvolver. Óbvio que tem mulheres que desenvolvem os dois e homens que desenvolvem os dois, mas normalmente o homem desenvolve a gordura intraabdominal e é por isso que você vê muitos homens com o braço fino, com a perna fina e aquela barriga que parece barriga de grávida, né? Então, tem homem até que tem tanquinho para frente. Então, ele tem gordura dentro da cavidade abdominal, mas a pele em volta da subcutânea é fina. A gente chama de casco de tartaruga, esses homens, né? Que tem aquela barriga de tanquinho para frente. Então, ele tem a gordura, mas está lá dentro da cavidade abdominal. E aí, por que a gente hoje engorda tanto e tem tão pouca facilidade de perder essa gordura? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que hoje a gente engorda tão fácil e a gente tem uma dificuldade tão grande de perder? Porque a gente veio de um ambiente que a gente passou milênios em escassez alimentar e excesso de atividade física. Então, eu nem vou discutir se o homem veio daqui, tá? Cada um tem uma crença, às vezes. Mas vamos concordar que a gente vivia no meio da natureza, que a gente passou milênios vivendo no meio da natureza. Então, nosso organismo ele foi adaptado para um ambiente de poucas calorias e muito gasto. Tá? Então, a gente não tinha nem cadeira para sentar. Fica 15 minutos de cócoras e vê se a sua perna, a sua coxa não começa a doer. Tá? Então, a gente tinha um gasto muito grande, uma ingestão calórica muito pequena, e quem conseguiu sobreviver nesse ambiente era quem conseguia estocar mais gordura. E aí, há muito pouco tempo que o ambiente inverteu tudo isso, então a gente começou a ficar cada vez mais sedentário, principalmente com a invenção da roda, da automação, né? Então quando eu tenho 42 anos de idade, quando eu era criança, não tinha tanta coisa automática assim. A gente tinha que levantar da cadeira para trocar o canal da televisão. Meu pai chegava em casa, ele buzinava lá fora, e a gente tinha que sair correndo para abrir um portão pesado para ele entrar com o carro. Até o carro, para fechar o vidro, era duro, a direção era dura. Eu não tinha tanta coisa automatizada que tem hoje, e a gente hoje de atividade física pode ser que a gente passe o dia inteiro só mexendo o dedão, né? No celular, sentado. E aí, o que aconteceu com os alimentos? Primeiro, a gente começou a plantar, então a gente trouxe o alimento para perto e a gente começou a refinar esses alimentos. Refinar a farinha, refinar o sal, refinar a gordura, refinar o açúcar. E a gente mistura tudo isso, então está muito concentrado. As calorias explodiram, né? O sabor explodiu também, então é muito sabor e muitas calorias. Pega um bombom. Um bombom chega a 120 calorias, um pratinho desse tamanho, né? E tem tudo isso que eu falei, gordura, farinha, sal, né? Então a gente come muitas calorias, concentradíssimo, uma explosão de sabor. Um panetone, o que é, né? Tudo isso misturado. Então, a gente inverteu o papel da atividade física e aumentou muito, né, a quantidade de calorias ingeridas, por isso que é tão difícil, por isso que a gente está estocando tanto. Né? Quem sabe daqui milênios o corpo se adapte para um ambiente que tem muitos alimentos. Hoje eu tenho certeza que você abre a sua gaveta do escritório, tem um chocolate lá dentro, tem um biscoitinho lá dentro. Então a gente não precisa mais ir atrás de alimento. Então esse é o motivo que é tão fácil engordar e tão difícil perder. Como que a gente consegue emagrecer? Tá? Então, o emagrecimento, o ganho de massa muscular, a nossa saúde, ela está baseada em 4 pilares. E se a gente tirar um desses pilares, fica muito difícil a gente conseguir o resultado.
Imagina um banco, tá? Ele tem 4 pernas. Se a gente tirar uma dessas pernas, a coisa fica capenga e fica um pouco mais difícil, né? Então, o que envolve esses 4 pilares? Gasto calórico, já falamos, né? Exercício. Se você está muito sedentário, fica muito difícil você gastar o que você come, o que você ingere. Qualidade dos alimentos, quantidade e o descanso, tá? Quanto que a gente consegue descansar e recuperar o nosso organismo. Então, por exemplo, vamos lá, uma pessoa ela faz exercício, ela come numa quantidade ideal, ela dorme bem, mas a qualidade do que come é ruim. Tudo que come é cheio de açúcar, cheio de farinha, cheio de gordura. Vai conseguir emagrecer, ter saúde, ter ganho de massa muscular? Não. É o meu caso, muitas vezes. Faço exercício, como com qualidade, tento dormir bem, mas a quantidade, às vezes, eu exagero, mesmo de alimentos saudáveis. Então, é quando eu continuo engordando, quando começo a engordar, né? Tem gente que faz tudo isso bonitinho, mas não dorme. Então, o corpo ele não tem tempo de recuperar durante a noite, de produzir os hormônios certos. Então, o cortisol é um hormônio que você produz no estresse, na falta de sono, na falta de alimentos, no jejum. Isso acaba prejudicando aí o teu emagrecimento e o ganho de massa magra. Cortisol, por exemplo, é um hormônio que sobe quando a gente está estressado. Privação de sono é estresse. E ele diminui a sua massa muscular e faz você acumular mais gordura, tá? E aí, o que provoca no nosso organismo uma pessoa que está acima do peso? Tá? Então, primeiro, gordura no corpo a mais encurta telômeros. A gente tem um produto da Junesse que ajuda nisso. O que são os telômeros? São as pontinhas do nosso DNA que, conforme a gente vai duplicando as nossas células, elas vão encurtando e a gente tem aspecto de envelhecimento quanto mais curto tiver os nossos telômeros. Então, obesidade ou ganho de peso encurta os telômeros. Aumenta os danos no DNA e diminui o pool de célula-tronco que a gente tem. Tá? Então, a gente tem um tipo de célula-tronco que fica na nossa gordura, que elas são inibidas quando você tem um aumento de gordura no teu organismo. Confusão de saciedade, tá? Então, a gente tem um hormônio que diz pra gente comer, que é a grelina, que é produzido no estômago, quando baixa a sua glicemia, a sua quantidade de açúcar no sangue, é produzida essa grelina e seu estômago começa a roncar para você sentir necessidade de comer. E a leptina é um hormônio que te dá saciedade. Tá? Então, quando você engorda um pouquinho, o teu próprio tecido adiposo, a sua gordura, produz esse hormônio e aí você se sente saciado. Só que quando você está muito acima do peso, tudo isso fica bagunçado. Tá? Você não tem mais a sensação de saciedade pela leptina. É como se o seu organismo saturasse desse hormônio e ele não consegue mais perceber o hormônio. Então, você fica toda hora sentindo vontade de comer. Gordura a mais e sobrepeso é inflamatório. Você produz essas moléculas inflamatórias e elas se unem à leptina. Então, você não consegue perceber. Tá? Então, é por isso que a gente fala que fica saturado. E aí, qual que é a proposta do nosso projeto Zen? O que o Mark McDonald pensou? Está num programa que você pode fazer de um jeito fácil. Então, é um programa inteiro, não é uma dieta. Ele sempre fala isso, não é uma dieta. Ele tem um conceito que ele fala, undiet. Para de fazer dieta, porque dieta tem prazo para acabar e você não aprendeu nada, tá? Você pode até emagrecer, e aí você volta a comer do jeito que você estava comendo antes, você tem o efeito sanfona. Quantas pessoas passam a vida inteira sanfonando, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, é um projeto que você tem reeducação alimentar e a base do Mark é controle de glicemia. É você ter saciedade o tempo inteiro. Então, não é diferente de um jejum intermitente, é diferente de, por exemplo, uma Atkins, ou uma South Beach, são dietas, né, de moda que restringem muito durante muito tempo e você pode provocar depois
um reganho, né, de peso por causa da compulsão que isso pode trazer, tá? Eu, como nutricionista, gente, eu acredito que cada um vai se adaptar a um tipo de programa. Então, o Mark tentou fazer um pouco de cada coisa, um pouco da funcional, um pouco da low carb, um pouco da dieta de comer de 3 em 3 horas. Ele abrangeu um pouco de tudo. Então, o que consiste isso? Num programa, produtos e um suporte, uma comunidade. Por isso que dá tão certo. Eu fiquei muito impressionada com todos os resultados que eu vi, porque se você une tudo isso, pessoas assim, fazendo em conjunto, com uma facilidade, algo que você diz o que elas têm que fazer, todo mundo se une, dá as mãos para fazer junto, bingo, tá? É muito eficaz tudo isso. E quem é o Mark? Ele chama Mark McDonald, é um dos gurus do mundo fitness nos Estados Unidos. Se vocês pesquisarem, tem muito material dele em tudo quanto é mídia. Ele já deu entrevista na CNN, na Fox, na ABC. É um cara muito conceituado lá nos Estados Unidos. E ele é embaixador nacional da Associação de Diabetes Americana, tá? Ele tem até Wikipedia, se vocês forem pesquisá-lo, né? Tem até a Wikipedia. E muitas coisas dele no YouTube, que vocês podem conferir aí todas as entrevistas que ele já deu. Tá? Então, muitos programas que ele participou. É um cara bastante conceituado. E eu tive a felicidade de ficar perto dele desde a criação do Zen aqui no Brasil, que eu ajudei a adaptar a dieta americana para a nossa realidade, para os nossos alimentos. Então, ele me deu muita essa abertura. Então, a gente conversa muito pelo WhatsApp, tiro muitas dúvidas com ele. A gente acabou de lançar as barrinhas, eu fui convidada para dar a minha opinião das barrinhas lá no palco, no LEAD. Então, sempre ele me considerou muito dentro desse projeto do Zen. Foi muito bacana participar e ficar perto dele, que é uma pessoa incrível, de uma energia ímpar, né? É difícil acompanhá-lo. Então, proposta, que nem eu falei, trazer uma questão mais holística, tá, para as pessoas. Então, não é só você perder peso, tá, e sim você reeducar, você perder gordura, você ganhar massa magra, você melhorar seu estilo de vida. Né? E ele traz esse conceito do undiet, não faça dieta. E uma coisa que ele pede é para não se pesar, não se pese, porque tem ganho de massa magra durante o programa e pode ser que esse ganho de massa magra mascare o seu emagrecimento. Então vamos entender um pouco sobre isso. Perder peso é diferente de emagrecer, isso não é sinônimo. Tem muita gente que acha que isso é sinônimo e não é. Perder peso, você pode fazer uma sauna, se desidratar na sauna e você tá mais leve, mas você se desidratou, você não perdeu gordura. Emagrecimento é perda de massa gorda, é você emagrecer mesmo o seu tecido adiposo, você diminuir o seu tecido adiposo. O que a gente procura aqui? Emagrecimento, porque você pode ganhar peso e emagrecer ao mesmo tempo. Como assim? Então olha aqui esse desenho. Os dois carinhas têm o mesmo peso, a mesma altura e o mesmo IMC. Então, a balança, ela nunca vai te dizer o que está acontecendo de verdade. Tá? São dois volumes em cima dela. Mas você pode ter o Schwarzenegger e o Faustão, e eles terem, antigamente, né, os dois, porque hoje eles estão bem diferentes, e você ter o mesmo peso na balança. A balança mostrar a mesma coisa. Só que um tinha muita massa magra e o outro tinha muita massa gorda. Mas o volume é o mesmo. Por que isso acontece? Porque a gordura e o músculo, eles têm densidades diferentes. Então, olha só. Esse pedação aqui tem 2,27 kg de gordura, só que ela é menos densa. O músculo que você está vendo aqui, esse pedaço de músculo, ele ocupa menos espaço, porque ele é mais denso e ele também tem 2,27 kg. Só que olha o tamanho de um, olha o tamanho do outro. Então, aquela mesma coisa de 1 kg de músculo
para 1 quilo de algodão. Desculpa, 1 quilo de chumbo para 1 quilo de algodão. Os dois têm o mesmo peso, só que o algodão vai ocupar um tamanhão de espaço e o chumbo pouquinho, tá? Por causa da densidade. E olha só, cada quilo de gordura tem 7.000 calorias. Tá? 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, 1 quilo de gordura, 9.000 calorias. Ah, mas por que você falou que é 7.000? Ah, porque tem água no meio, tá? Então, não é tudo de gordura, tem um pouco de água aí no meio, por isso que é 7.000 calorias. Para você queimar 1 quilo de gordura que está estocado aqui, você precisa queimar 7.000 calorias. Né? Vai para a esteira queimar 7.000 calorias. Tá? É impossível de um dia para o outro. Por isso que a gente precisa unir dieta e exercício para a gente conseguir diminuir esse 1 quilo, pelo menos, né? E quem fez o programa teve resultados bastante expressivos, né? Quem estava acima do peso só um pouquinho, né? Só com uma capinha de gordura conseguiu trincar, como diz na academia. Quem estava acima do peso conseguiu emagrecer significativamente. São 8 semanas de programa, tá? Que isso, vou contar como é que funciona. Ó, quem estava só com uma capinha de gordura conseguiu trincar. Tem pessoas que nunca tinham conseguido perder, né? Eliminar, né? Melhor, essas lateraisinhas. Olha aquela barriga que eu falei do homem, sabe? Que tá toda dentro da cavidade abdominal, diminuiu. Olha só que sensacional, tá? A gente tem inúmeros resultados nas nossas comunidades. Todos os dias a gente recebe muitos resultados nos nossos grupos de WhatsApp, enfim. Depois eu conto para vocês como é que funciona as comunidades. E olha só que interessante, tem um vídeo na internet do Mel Gibson, que falou que ele perdeu 14 quilos com o Zen, né? Tava super acima do peso e fez o Zen e eliminou e tal, tava super feliz, né? Então, um grande testemunho pra gente. Como que funciona? Então, são 3 fases de programa alimentar em 8 semanas, ou seja, são 2 meses. Então, o que eu gosto? Que tem começo, meio e fim, então você sabe quando isso vai acabar, mas pelo menos você fez toda uma reeducação, você acostumou com um jeito novo de se alimentar que você pode usar para o resto da sua vida. Fase 1 é a fase de limpeza, né, de você ajudar seu organismo a eliminar todas as toxinas. A fase 2 é a fase de queimar. E a fase 3 é a da reeducação, que em inglês eles chamam de thrive, né? Tipo, prospere, é assim que você tem que ficar pro resto da vida. Os produtos, né, que fazem parte do programa, vamos entender um pouco deles. Então, a gente tem aí 2 blends proteicos, que o Mark é super contra você substituir a comida. Então, ele vai pedir para você fazer seu café da manhã, seu almoço e seu jantar, e você colocar os blends entre refeições. Porque é nos lanches que as pessoas escorregam e que as pessoas comem porcarias, não é isso? Salgado de padaria, salgadinhos, barrinhas horrorosas que são cheias de carboidrato, chocolates, refrigerantes, bolachinhas, biscoitinhos. Ah, é bolacha, água e sal, só tem água e sal. Ok, né? Tem uma pessoa que achava, quem foi mesmo que achava que só tinha água e sal na bolacha, água e sal? Alguém só achou que era só água e sal mesmo. Sabe muito, né? E aí, o que ele propõe? Que você consuma um blend que tem proteína rápida, proteína lenta, carboidrato, gordura, fibra e um blend de vitaminas. Então, o Zenfuse é isso. É uma fusão, por isso chama Zenfuse, fusão desses alimentos para que você tenha um lanche saudável para você comer de manhã e à tarde.
Então, por exemplo, ele tem a caseína, que é uma proteína de absorção lenta, ela vai jogar aminoácidos aos poucos, é uma molécula grande, então ela vai jogando aminoácidos aos poucos na sua corrente sanguínea, por isso que ela dá saciedade, fora que ela é super cremosa e um gosto sensacional. Depois ele tem o whey, que é absorção rápida, então ele vai jogar nutrientes ou aminoácidos rápido na sua corrente sanguínea. TCM são os triglicéridos de cadeia média, tá? O que tem dentro do óleo de coco, por exemplo, é TCM, tá? Que é uma gordura mais saudável. A palatinose, ou isomaltulose, que é um carboidrato de absorção lenta, índice glicêmico médio, ou seja, ele não vai jogar um monte de glicose na sua corrente sanguínea de uma vez e fazer com que você produza insulina. Acho que eu vou explicar isso da insulina, que vale a pena. Quanto mais refinado for um carboidrato, ou seja, quanto mais quebrado em glicose ele tiver, e ele cair na sua corrente sanguínea muito rápido, ele produz uma quantidade muito grande de insulina no seu corpo. E a insulina que forma gordura. Quanto mais insulina você produzir, mais gordura você vai formar. Então vamos lá. Qual que é o exemplo que eu posso dar? Vamos sair, comer uma massa, primeiro o couvert, cheio de pão branco. Aí bastante carboidrato refinado. Aí você come uma massa. E aí você manda uma Coca-Cola normal junto e uma sobremesa, um sorvetão. É uma bomba de carboidrato refinado. Você vai produzir muita insulina. Isso vai para dentro do seu tecido adiposo muito rápido. Então a ideia é sempre você consumir carboidratos que entrem devagar. Por isso que é índice glicêmico alto é o que entra rápido. Então, tudo que foi transformado em farinha e açúcar entra rápido. Carboidrato de índice glicêmico médio, ele vai entrar médio na sua corrente sanguínea. E carboidrato de índice glicêmico baixo, ele vai entrar bem devagar, que são a batata doce, a aveia, todos os que estiverem em grãos, ele tem índice glicêmico mais baixo, tá? Então, ele vai entrar mais devagar. Isso vai produzir menos insulina, vai te dar mais saciedade. O que tem a ver a saciedade? Porque o seu hormônio de insulina vai varrer tudo isso da sua corrente sanguínea, mandar lá pro bumbum, né? E aí acabou essas glicoses na corrente sanguínea, o seu cérebro sente falta, ele fala, opa, cadê a glicose que estava aqui? Manda um sinal de fome de novo para essa pessoa que eu tô sem glicose. Tá? Então, quanto mais carboidrato refinado você comer, mais engordar você vai e menos saciado também. Então, por isso que ele escolhe um carboidrato de índice glicêmico médio aqui. Polidestrose é uma fibra, tá? Tem muita gente que confunde polidestrose com destrose, que é açúcar. Não tem açúcar aí dentro, é só fibra. E aí ele tem 5 gramas de fibra para ajudar a regular o intestino e diminuir a absorção esses nutrientes vão entrar mais devagar por causa da fibra. E adoçado com estévia, tá? Então, é como se fosse uma refeição para você utilizar aí nos seus lanches. Ele pede para você usar 2 scoops por porção misturado na água no lanche da manhã, no lanche da tarde. Eu gosto de lembrar que a proteína que foi usada aqui é de whey isolado. Desculpa, whey concentrado. Tá? Então, ele tem traços de lactose. Sempre pergunta para o seu cliente, você tem intolerância à lactose? Se a pessoa tiver intolerância, fala para ela testar, dá um pouquinho do seu produto para ela experimentar, senão ela pode ficar com o intestino solto, pode dar muitos gases, porque ela não tolera o pouco de lactose que tem aí. Sou eu, tá? Então eu, por exemplo, não tolero 2 scoops. Se eu tomar 1 scoop não me acontece nada, mas 2 scoops, que são 2 medidas, já altera o meu intestino. Então sempre pergunta isso para a pessoa, vai estar escrito lá atrás, contém traços de lactose. Alérgicos, contém traços de lactose, contém proteína do leite, caseína, vai estar tudo escritinho no rótulo, mas pergunta porque às vezes o seu cliente, ele pode alterar o intestino por conta da lactose. É bom até a gente falar um pouquinho disso, né? O que é intolerância à lactose e o que é alergia à proteína do leite?
Não existe alergia à lactose, tá? Então, às vezes fala, eu sou alérgico à lactose. Não, você pode ser alérgico a proteínas. Então, você pode ser alérgico, por exemplo, à caseína. Pode ser alérgico à proteína que tem dentro do whey. E aí, isso vai te dar outro tipo de reação, que é uma reação mais de muco na garganta, coceira no nariz, pode dar coceiras, né? Já falei? Coceiras, espirros, tá? A proteína do leite, ela tem muito a ver com essa questão respiratória, tá? De criar muco e tal. Esse é um super sintoma de alergia à proteína do leite. Já a lactose, o que ela vai fazer? O seu organismo não consegue digerir esse carboidrato, porque é um carboidrato, e ele fica inteiro dentro do seu intestino e as suas bactérias, elas consomem esse carboidrato e elas fermentam. Então pode dar gases, pode soltar o intestino. Então a intolerância à lactose, ela acaba acontecendo uma coisa muito mais local do que sistêmica, tá? Então, se a pessoa tem, por exemplo, enxaqueca, dor de cabeça, sinusite, entope o nariz com a proteína do leite, ela é alérgica à proteína do leite. E se for uma questão de intestino, é a lactose, tá? A Tati está perguntando se a nossa proteína é de ervilha. Não, não é de ervilha. Só tem a nossa de leite, tá? De whey e de caseína, a nossa proteína. Entenderam, gente, qual que é a diferença? Então, sempre pergunta para o seu cliente, olha, você tem alguma questão com lactose? Você tem alguma questão com a proteína do leite? Porque ela vai comprar o Fuse de você e pode ser que ela tenha alguma coisa. Pode ser que ela não tenha nada, depende do grau que ela tolera isso daí. Tá? Como eu disse para vocês, um scoop. Mas o meu cliente teve alguma coisa. Pede para ele consumir menos ou pede para ele suspender, tá? Se ele tiver alguma questão. O que é o Prime? Tá? É um produto que você vai usar na parte inicial do programa, na fase detox. Tá? Então, ele tem psyllium, que é uma fibra, então ele é um suplemento bem para o intestino e ele é um pouco termogênico também. É um intestino que funciona bem, você tem menos absorção de porcarias ali, um intestino que funciona bem, você tem eliminação das fezes, você não fica andando aí enfesada por aí, tá? Que é péssimo isso, você ficar o tempo inteiro sem funcionar seu intestino. É isso mesmo, a gente chama de enfesado. E você carregar, né, as fezes para lá e para cá, você está aí deixando algo tóxico dentro do seu corpo que entra em putrefação. Então precisa ir no banheiro pelo menos 1 a 2 vezes por dia. Então o Zen Prime é para o teu intestino funcionar bem e ele é um pouco termogênico. Então tem o psyllium, que é uma fibra, tem pimenta, que é termogênico, tem gengibre, que é anti-inflamatório e antioxidante, tem cafeína, então você vai aumentar, você vai ver que aumenta a diurese, né? Então você eliminar líquidos, e tem vitaminas do complexo B, que estão relacionadas à melhora do metabolismo. Né? Então a B1 está relacionado com melhora da hipoglicemia, a B6 nos processos de detoxicação, B12 também, tá? Entre outros benefícios que elas têm. Então, ele é um diurético, ele aumenta a saciedade e acelera um pouco do metabolismo. Então, você vai tomar uma cápsula do Zen Prime 30 minutos antes do shake Zen, do Fuse, ou antes das principais refeições, tá? 30 minutos antes das principais refeições. Aí, na segunda fase, então, na primeira fase, você vai usar o Prime e o Fuse, tá? São 7 dias. Depois você vai passar para o Shape, que é uma cápsula também. Mesma coisa que você vai fazer com o Prime, você vai fazer com o Shape, uma cápsula 30 minutos antes do Fuse ou antes das principais refeições. O que ele tem aqui? Quitosana, que é um derivado de crustáceos. Então, se a pessoa tem alergia a crustáceos, não pode ingerir o Shape, obviamente. Tá? Mas ela faz uma diminuição da absorção da gordura. Não é bom isso? Absorver menos gordura?
Tem a laranja amarga, que é uma fruta chinesa, que ela é termogênico, tá? Então ele quebra a gordura, ajuda a quebrar a gordura. E ele melhora o metabolismo. Tem o goji berry, que é anti-inflamatório e antioxidante. Todo esse processo de antioxidação é muito importante. Lembra que o fígado precisa de antioxidantes para eliminar? O reserve pode ajudar bastante também. Tem pimenta, né? Então, gente, quem tem questões com pimenta, também não é para dar o Zen Shape para essas pessoas, né? Cafeína tem bastante, então já vou respondendo umas questões que sempre aparecem para mim. Grávida pode? Não, claro que não. Né? Tem cafeína. Criança pode? Não, claro que não, tem cafeína. Né? Então não é uma quantidade grande de cafeína que tem aqui, não é para dar para criança, nem para grávida, nem para quem está amamentando. Picolinato de cromo, o que é isso? É um mineral que vai melhorar a sensibilidade à insulina. Todo esse processo que eu falei que a insulina faz, ele dá uma regulada, ele faz a insulina funcionar bem, tá? Então ele diminui também, melhora a glicemia e diminui a vontade de comer doces. Tá? Então o Zen, para que ele serve? Ação termogênica, tá? Então acelerando o metabolismo, auxilia na queima de gordura corporal, atua no controle de apetite e ação anti-inflamatória e antioxidante, tá? O FIT é para a terceira fase, que ele é um blend de aminoácidos. Aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Então, como que toma? 30 minutos antes do Zenfuse, né? Então ele entra como se fosse as cápsulas, ou imediatamente antes ou imediatamente após o exercício. Conversa com o teu personal, vê o que ele prefere, se é antes ou depois do exercício. E se o objetivo é ganhar massa magra, manter-se ativo no esporte, consuma 2 sticks por dia. Para que serve aminoácidos de cadeia ramificada? Tá? Toda vez que a gente perde muito peso, a gente também tem uma perda da massa magra. E é na massa magra que acontece todo o nosso metabolismo. Lembra que eu mostrei o pedacinho de músculo lá? Ele é muito importante para que você tenha um metabolismo acontecendo. Quem tem menos massa muscular engorda mais fácil porque queima menos calorias. Menos calorias. Quem tem mais massa muscular vai queimar mais calorias, mesmo estando parado, sentado na cadeira. Mas eu vou tomar o FIT e eu vou ficar musculoso, musculosa? Não, você precisa fazer muito exercício de força, tá? Pra você ficar musculoso ou musculosa. Né? Você precisa, por exemplo, fazer uma força muito grande no seu músculo, fazer microlesão nas suas fibras musculares, para que elas se reparem e reparem de uma forma mais forte, com um tônus maior. Então precisa ser muito forte esse exercício. Esse exercício que a gente faz na academia, normal, não vai fazer você ficar super musculoso ou musculosa, mesmo você tomando um pote de FIT. Tá? Não é essa a proposta, é você repor a sua massa magra, você ter uma reposição da sua massa magra, muitas vezes por causa do sedentarismo, que ela está sem receber nutrientes importantes para ela, né? E você reparar essa massa magra aí, que pode ser que esteja em menor volume, menor densidade por conta de falta de exercício, de má alimentação. Tá? Então, esses aminoácidos, principalmente a leucina, são aminoácidos responsáveis por sinalizar o seu corpo de que tem proteína no seu organismo e que ele pode formar mais proteínas. Então, a leucina, por exemplo, é um estimulador da via anabólica. Tá? Então, é um dos mais especiais que tem assim para ganho de massa magra, é a leucina. E ele colocou uma boa quantidade de BCAA, então tem quase 4 gramas de BCAA, então no mercado é um dos que tem mais, se eu não me engano, principalmente esses de cápsula, tá? E ele tem aí mais 15 aminoácidos de whey, tá? Que você tem um blend de aminoácidos entrando na sua corrente sanguínea para ajudar o seu corpo a formar essa massa magra. E aí, o BCAA, normalmente, ele tem gosto muito ruim, muito amargo. Então, eles chamaram de fruit punch, né? Eles colocaram um gosto
sem agredir, né, sem colocar coisa tóxica, é adoçado com estévia, com talmatina, para você não perceber esse gosto amargo aí do aminoácido, tá? Então ele disfarça super bem. Então sim para fazer, mesmo que você não queira ficar musculoso, é para fazer a fase 3 com o FIT. Principalmente pessoas mais velhas, tá? Se beneficia muito desse suplemento. Posso vender os suplementos separados para propostas assim que, sei lá, alguém da área de esporte quer usar separadamente? Claro que pode. Tá? Pode usar como BCAA para idoso, para quem procura, né, o BCAA como algo benéfico para o organismo, enfim. Ok? Então, para isso que serve o FIT. E as nossas queridas barrinhas que a gente acabou de lançar esse mês, que são dois complementos para a nossa linha Zen, que são barrinhas à base de biomassa de banana verde. Então, pelo amor de Deus, não me chama isso de barrinha de cereal, que é falar mal, tá, da nossa barrinha, queimar o filme da barrinha. É uma barrinha à base de biomassa de banana verde, que é uma fibra, eu já vou explicar um pouco melhor para que ela serve. E é maravilhoso, sabe, as Nutripira com biomassa de banana verde. Porque é uma fibra muito, muito benéfica para o nosso intestino. Então, são duas versões com propostas diferentes. Também você pode usar para lanches. Então, eu não quero usar o Zen Fuse no lanche. Eu quero um dos meus lanches consumir uma das barrinhas de proteína. Tudo bem. Essa daqui, a Fiber, por exemplo, ela tem mais carboidrato do que a de proteína. Então, você pode substituir no seu programa Zen em algum lugar onde tenha carboidrato. Por exemplo, ele coloca um carboidrato no almoço na fase 2. Então, você vai lá, em vez de você comer o arroz, a batata, o feijão, você come, por exemplo, uma barrinha dessa de sobremesa. Tá? Então, poderia fazer essa troca. A proposta, né, é trazer dois snacks bem fáceis de você consumir, abriu, comeu. Ele substitui muito bem essa vontade de comer doce e não tem um pingo de açúcar aqui dentro. Então, a de proteína, ela é com whey e pasta de amendoim. E foi colocado aqui as coberturas de chocolate, o ganache de chocolate, tudo adoçado com stevia. E a Go Fiber é uma barrinha de fibras, com, como eu disse, um pouco mais de carboidrato, sabor cranberry. Para quem não sabe, a cranberry a gente usa muito para quem tem cistite. Essas infecções urinárias, assim, a cranberry ajuda bastante. É uma fruta super antioxidante e ela é bem azedinha, sabe? Para quem gosta desse sabor mais azedinho, que é o meu caso, eu pirei nessa barra Zen Fiber, né? Para que serve a biomassa de banana verde? Antes, cadê meu slide de biomassa? Deixa eu ver se tá aqui. Tá. Deixa eu explicar então cada uma e eu entro na biomassa. A proteína, a barrinha de proteína, ela tem o whey, tem 15 gramas de proteína na barra, uma barrinha de 50 gramas. Whey isolado, é uma das proteínas que mais tem aminoácidos, né, na nossa alimentação. Não tem lactose esse whey, biomassa de banana verde, que nem eu já falei, enriquecida 100% com vitaminas, então D, então tem zinco, vitamina D, magnésio e cromo. Tem colágeno hidrolisado aqui dentro também. E a base dela é de amendoim, tá? Que tem uma boa carga de gordura, tá? E segura também bastante a glicemia. Magnésio, gente, é muito legal. Eu dava magnésio para várias funções. Por exemplo, é formação de serotonina, né? Então bem-estar. Tem muita gente que suplementa com cálcio, vitamina D, mas não suplementa com magnésio. Você deixa seu corpo em desequilíbrio desses nutrientes, que precisa ter os 3. Então, magnésio é muito, muito legal. Fiquei bastante feliz que tem magnésio aí dentro. A proteína que forma músculos e ossos, tá? De alto valor nutritivo e rico na vitamina D, tá? Que eu falei. E a de fibras, tem 8 gramas de fibra por porção, é bem legal. Você pega uma barrinha de cereal
tem pouquíssima fibra muitas vezes, quase nada. Eu já vi barrinha que é não vou falar marca, mas é uma marca de aveia famosa aí. Não tem 1 grama de fibra ali dentro, é de assustar. Então, por que não pode chamar de barrinha de cereal? Principalmente para a classe de nutrição, tá? Porque a barrinha de cereal, gente, é muito açúcar que tem ali, é carboidrato refinado muitas vezes. Então a gente não gosta muito de qualquer barrinha. A gente é bem seletiva com as barrinhas, não tem quase barrinhas bacanas no mercado. Eu trazia umas importadas, eu indicava umas importadas para os meus pacientes. Então a gente não consegue uma coisa de muita qualidade no mercado por aí. Então eu fiquei muito feliz, sabe, com os ingredientes que tem aí dentro, porque acho que as nutris vão ficar felizes com o que elas estão vendo aí nessas barrinhas, principalmente com a biomassa. O que tem aqui de legal, ó? Tem a cafeína, né? A cafeína em micropartículas. Como é que era isso? É uma cafeína que ela é liberada aos poucos, tá? Ela tá encapsuladinha, então ela vai sendo liberada aos poucos. Então ela também pode ser uma barrinha termogênica, certo? E ela é enriquecida com várias vitaminas do complexo B, cranberry, como eu falei, microencapsulada, cafeína microencapsulada. Então tem efeito time release, liberação aos poucos, então ele não vai te dar aquele pico, né, de cafeína, ele vai sendo liberado aos poucos. Obrigada, Tati. Vi escrito aqui. Tem colina, que é para melhorar o metabolismo lipídico. Então ela vai... Gente, essas barrinhas, ambas, tá, que eu fiquei testando até antes de ser lançadas, elas te dão saciedade por 3 a 4 horas. Ok? Então, assim, é bem legal, porque você não tem essa fome rápida e aquela sensação de estar comendo um super doce. Tá? Para quem gosta mais de coisa doce, a de peanut butter, ela tem essa sensação mais de doce do que a de cranberry. Tá? Normalmente quem tem um paladar que tem menos essa fissura por doce gosta mais da cranberry. Então, dá mesmo essa sensação que você está comendo um super doce. E o que é essa biomassa, né, de banana verde? Oi, Marcos Costa, você está aqui, que bom. A biomassa de banana verde, ela é feita com a banana verde, obviamente, né? Então você pega, a gente faz a biomassa em casa muitas vezes, né? Você pega essa banana verde e você põe ela dentro da panela de pressão e cozinha ela durante algum tempo. Essa banana verde, ela não desenvolveu glicose ainda, tá? Então ela não tem o carboidrato. E esse amido, quando você cozinha ele vira um amido resistente, que chama. Ou seja, ele não vai ser absorvido pelo seu intestino, ele vai passar como se fosse uma fibra. E essa fibra, ela vai ser usada pelas suas bactérias intestinais, pela sua microbiota. E aí, então, ela alimenta as bactérias boas do seu intestino. Isso faz com que aumente, né, essas bactérias benéficas aí. Isso faz com que tenha um efeito anti-inflamatório, que você tenha uma regulação desse intestino, tá? Então ela é super preventiva e ela é bem rica em vários nutrientes também, tá? Então é assim, é tudo de bom, biomassa de banana verde. A gente dava para os pacientes baterem para fazer patê ou para fazer brigadeirinho, várias receitas você consegue fazer e ela dá essa consistência macia, ela não tem gosto nenhum e é só coisa boa para o intestino. Tá? Então os benefícios da biomassa, esse material aqui eu tirei do material disponibilizado pelo corporativo lá na nossa comunidade. Então ela melhora o humor, porque ela tem o triptofano. O triptofano é o que tem no chocolate, tá? Então ele melhora a produção de serotonina. Olha lá, tá até escrito aqui, serotonina. Neurotransmissor associado à sensação de saciedade e bem-estar. Tá? Então o triptofano é tudo de bom, principalmente para a mulherada em TPM. A mulher fica com TPM porque ela tem déficit de serotonina, por isso que chocolate é rico em triptofano, por isso que a mulherada fica doida para comer chocolate na TPM.
E ela é super funcional, né? Então, ela reduz doenças degenerativas crônicas, tá? Então, ela é preventivo, tá? Como câncer, diabéticos, entre outras. Lembra que eu não estou falando para você dar a barrinha Zengo para quem está com câncer, tá? Não é isso. Mas ela é super preventiva. Ela é pré-biótica, né? Então, isso quer dizer que ela alimenta as bactérias boas do seu intestino, melhora a glicemia, tá? Então ela diminui o índice glicêmico das coisas e ela previne câncer de intestino. Dá saciedade, como eu falei, então você fica de 3 a 4 horas saciada e ela não tem glúten, né? Então o celíaco ele pode consumir numa boa. Certo, gente? Então vamos lá, só para a gente acabar. Vamos só relembrar as 3 fases do nosso programa, que é a fase detox, que você vai ficar 7 dias cortando todos os alimentos ruins. O Mark fala muito de clean foods. Você vai consumir alimentos limpos, né? Então você tem a eliminação de glúten, soja, de laticínios, de açúcar, de adoçantes, exceto estévia, de sal, de grãos, de carboidrato, refrigerantes, mesmo diet, álcool, excesso de cafeína. Tá? E ele pede para você suspender o exercício se você é uma pessoa que tem problemas com hipoglicemia, tá? E ele também fala que o exercício, ele tem um processo mais inflamatório, então como você quer. Tudo que é inflamatório, gente, incha. Né? Então, bateu o dedão do pé no pé da mesa, vai ficar inchado, porque vai extravasar líquido ali, ele vai ficar tudo dilatado para extravasar líquido para ali, para correr mais sangue para ali, chegar nutrientes, chegar células de defesa para curar. Então, quando você está muito inflamado, você fica muito inchado. Então, a proposta do Mark de tirar o exercício nesse período é você não fazer exercício em hipoglicemia, então você está cortando todo o carboidrato, então é a fase que você pode entrar em hipoglicemia. Então, hoje eu estava falando até com o Preto de uma pessoa que estava com sintomas. Aí eu comecei os sintomas de dor de cabeça, de tremedeira, de sensação de enjoo, né? Fica às vezes com a vista embaralhada. Isso é sintoma de hipoglicemia, tá? Porque a gente está tirando todo o carboidrato, está tirando a glicose do seu corpo, pode ser que o seu cérebro sinta falta da glicose e ele mande todos esses sinais de hipoglicemia para você comer alguma coisa. Então, se a pessoa estiver nesse estado, gente, não tira ela do estado. Dá uma banana para ela, um pouquinho de uma batata, sabe? Alguma coisa que tenha carboidrato para ela repor essa glicemia. Não é a proposta ficar em hipoglicemia. Mas, se você fizer exercício sem carboidrato totalmente, pode ser que você, né, diminua ainda mais a pouca glicose que tem, né? Então passe mal. Por isso que tem esse evitar o exercício na primeira fase. Eu já fiz exercício em jejum pra caramba, então para mim não afeta o exercício. Então eu fiz um pouco de exercício mais leve na fase 1, tá? Então ele tá falando ou nada de exercício ou exercício leve. Então é a fase que você mais vai desinchar. São 7 dias. Se você quer perder mais de 20 quilos, você faz 2 semanas dessa fase. E se hidratar muito, tá? Fazer muito xixi e tal, é bastante água. Os alimentos que estão disponíveis nessa fase, então assim, presta bastante atenção no material, vocês não ficarem escrevendo panalu assim, pode tapioca, pode batata, eu posso mel, eu posso não sei o quê. Lê o material direitinho, até para você explicar para o seu cliente o que ele tem que comer. Então, as proteínas magras, as gorduras boas, então tem gordura na dieta, o que não vai poder? Fritura, bacon, né? Não, proteína magra, por exemplo, apenas carnes frescas e não processadas. Evite carne bovina, suína, né? E alimentos, cadê? Que carne processada? Então não pode peito de peru, não pode presunto. Mas é magro o peito de peru, é de ave. Lembra que tem aquele monte de química, um monte de coisa no peito de peru e tal, que eu falei? Então não pode. Tá tirando todos esses tóxicos.
pode tofu, mas não pode soja. Isso é uma coisa que ficam me perguntando, mas por que pode tofu e não pode soja? Porque o tofu é soja fermentada, então ele já tem uma pré-digestão para você, tá? A soja é uma proteína de difícil digestão, normalmente ela é transgênica e tudo, não vou entrar nessa questão, mas o tofu poderia, porque ele já está pré-digerido para você. E as gorduras boas, né? Então, abacate, azeites, castanhas. Então, por exemplo, pode castanha do Pará, pode macadâmia, pode. E as pessoas ficam me perguntando, mas pode pasta de macadâmia? Claro, né? Se pode macadâmia, pode a pasta de macadâmia. Eu cozinho muito com as pastas de castanhas, né? E pode as sementes, então linhaça, semente de abóbora, girassol, gergelim, pistache, pode coco. Então, se pode coco, pode o leite de coco, né? Pode cacau. As frutas ele não tira, eu fico muito feliz com isso. Os carboidratos que você vai ter nessa fase são de legumes, então beterraba, cenoura, abóbora, abobrinha. E os alimentos livres. Então, as pessoas ficam me mandando também, pode manjericão? Pode alecrim? Pode. Toda essa coluna aqui de alimentos que não tem calorias e ervas, pode. Então, exemplos. Você pode comer de jantar um peixinho com pupunha ou com, cadê? Os cogumelos. Até fazer uma misturinha de cogumelos e comer com uma proteína e salada e os legumes, tá? Então, dá para fazer um monte de coisa. E dá para se divertir, tá? Então, se vocês entrarem no meu Instagram, tem um monte de receita que dá para fazer, legal. Então, se pode castanhas, na hora do café da manhã você vai olhar lá, uma porção de gordura. Então, você pode usar as castanhas e fazer, por exemplo, um bolinho e não tá usando farinha, tá? Então, entra lá no meu Instagram, tem um monte de receita bacaninha que você pode usar e se divertir e comer saudável, comer dentro do programa sem você extrapolar e sem você exagerar. As proteínas dá para você dar uma brincada também. Então, ó, o fuse de baunilha com café solúvel com canela à tarde fica um super lanchinho legal. Bater o fuse de baunilha, ele é super versátil, né? Porque você pode bater ele com manga, fazer creme de papaya. Eu bati ele com chá mate, daí você faz, por exemplo, aquele chai, fica super gostoso. Olha ele misturado com maracujá. Serve isso de sobremesa na sua casa, por exemplo, para alguém. Ninguém vai perceber que isso aqui não é sorvete mesmo. Bota no congelador esse maracujá com fuse de baunilha. Sensacional. Molho pesto, por exemplo, é uma coisa que pode. Então, você bateu o azeite com alho, com manjericão, com alguma castanha, um tomate, você faz aí um super molhinho para você colocar no que você quiser, numa carne ou num macarrãozinho de legumes que tem aqui, tá? As panquequinhas de castanha, farinha de castanha, de amêndoas, é maravilhoso. Então, você põe um ovo e a farinha de castanha, faz a panquequinha, daí você polvilha com fuse de baunilha e canela em cima com as bananinhas cortadas. Então dá para se divertir demais, viu? Não precisa ficar passando fome, não. Sopinhas são super bem-vindas, né? Que são legumes. Olha lá, creme de papaya. Esse aqui foi o fuse misturado com pouca água, então ele fica grossinho. Então eu coloquei numa saladinha de banana, morango, hortelã. Beleza? Fase 2. Então, vocês já entenderam a fase 1, entender as outras fases fica mais fácil, né? Então, a fase 2 é 21 dias. Então, você passou 7 no perreio lá, sem nada. Agora, ele dá uma aliviada no carboidrato. Então, são 21 dias com um pouco mais de carboidrato. E você tem que mandar ver no exercício aqui, tá? Então, tem que fazer exercício. Ah, mas eu sou sedentária. Sai dessa vida, que é melhor você começar a fazer exercício, que você vai precisar de exercício na sua vida para sempre. Arruma um jeito de fazer exercício, nem que seja uma caminhada para começar, porque é muito importante você mexer seu esqueleto, tá? E aí os alimentos vai estar escrito em mais, tá vendo? Na dieta aqui tem um mais do que entrou de novo. Então, nessa fase, entrou algumas outros alimentos, né? Então, mais carne, mais tipos de carne,
Gordura entrou algumas coisas como hummus, manteiga com moderação. Entrou agora os carboidratos, né? Então, mandioca, batata doce, feijão, arroz, quinoa, aveia, milho verde. Tem aquele biscoitinho de arroz integral, porque para café da manhã fica ótimo. E, gente, não entrou farinha. Então, o pessoal fica assim, de tapioca. Tapioca é farinha e não entrou ainda na fase 2. Então, todas as farinhas que são refinadas não entram ainda na fase 2, tá? Lembra disso. Mas entrou, por exemplo, uma aveia. Olha que legal, café da manhã, bananinha com aveia, os moussezinhos que dá para fazer, que você coloca um pouquinho de aveia dentro. O biscoitinho de arroz ajuda muito no café da manhã. Esse aqui eu coloquei pasta de amendoim, uma geleia sem açúcar. Quinoa entrou, maravilhoso para almoço, entrou no almoço, então camarãozinho com quinoa, dá para brincar bastante. Os bolinhos com farinha de aveia. Olha lá, aveia é vida, né? Aqui, ó, fiz a pastinha com fios de chocolate, bolacha integral de arroz e piquei o moranguinho em cima para café da manhã. Hambúrguer de frango com rodelinha de batata doce assada. Tudo bem? Fase 3. Aí é a Thrive, né? Prospere. Agora você já aprendeu a se alimentar, você já acostumou a ficar com menos sal, já se acostumou a ficar com esse monte de industrializado, sem refrigerante, sem essas coisas, então você tá mais tranquilo, o teu paladar já acostumou. Você nem vai conseguir mais comer tanto quanto você comia antes. Tá? Então, todos os alimentos são permitidos, com moderação, óbvio, e os carboidratos entram com mais frequência. Né? E aí tem aquele dia que, se você quiser, né, sair um pouco e tal, entra. Então, entrou os laticínios, né? Então, lembra, gente, nada desses iogurtes cheio de corante, cheio de porcaria dentro. Escolhe os iogurtes mais naturais, mais perto da coalhada do que esses iogurtes zero, essas coisas. Queijo branco, cottage, ricota, queijo com moderação. Entrou mais carboidratos diferentes. Cadê? Cuscuz, granola, pão integral, pão sem glúten, massa integral, tapioca, farofa, mas tudo com moderação isso aqui, tá? Bolinhos, pãozinho, esse pãozinho, procura lá no meu Instagram, pãozinho de aveia, que você faz grelhadinho, fica muito bom. Panquequinhas de aveia. E aí, o que você vai precisar em cada mês, tá? Ué, por que eu não pus o... Ah, tá. Primeiro mês, 2 fuses, um prime, um shape. Segundo mês, 2 fuses e um fit. Então, se você quiser vender um programa inteiro para a pessoa, você vai precisar de tudo isso. Você pode vender por partes também. Fase 1 e 2, e depois ela pega a 3 com você. Tá? Depende do bolso do seu cliente, né? E, gente, não esqueçam de fornecer o programa, tá? Porque tem gente que está vendendo os produtos e não dá o bendito do programa para a pessoa seguir. Eu acho, deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Lá na sede, no seu escritório virtual, também vende os 3 livrinhos, tá? Esse aqui tá encapado, os 3 juntos, mas ele vem os 3 livrinhos separadinhos. Eu acho muito simpático você pegar e dar de presente o livrinho para o teu cliente, para ele saber, ele ter a base do que ele tem, do que ele pode fazer. Se você não der para ele dar, der de qualquer jeito, dá pelo menos o PDF no celular dele, você tem que mandar, porque senão a pessoa vai ficar perdida, né? E não vai fazer direito, não vai ter resultado. Aí fala para ela, olha, você tem que, não é para se pesar, só se pesar, você pode até se pesar, né? Mas tem que fazer as medidas, então no livrinho ensina tudo que tem que fazer. Tudo, tá? Então eu deixo impresso e eu dou de presente pro meu cliente o livrinho. Tá bom? E aí se conecta na comunidade, tira foto de antes e depois, super importante. A Mônica tá perguntando se cada kit vem com um livro. Tem que comprar separado, Mônica, tá? Vem no seu escritório virtual, se você é distribuidor,
tá escrito lá, materiais promocionais ou materiais de marketing. Você entra lá e compra os livrinhos separados, vem tudo bonitinho, assim, é bem baratinho, acho que vem 10 de cada fase, tá? Que você pode comprar. Tira foto de antes e depois, fala, é muito importante, e entra na comunidade do Facebook, tá aqui, ó, ficou claro, tá? Mas põe lá, Zen Project Brasil no Facebook, entra lá porque as pessoas estão compartilhando receitas, tirando dúvidas, aflições, e todo mundo está se cuidando lá dentro para que todo mundo consiga fazer o programa junto. Isso é uma das coisas mais poderosas que tem essa comunidade aqui. Deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas, tá? Que normalmente me fazem. Criança, gestante, lactante pode fazer o programa? Já respondi. Tá? Se ela está gestante, se ela está lactante, ela não pode as cápsulas, não pode com excesso de cafeína. Então, ela pode consumir os fuses, mas as cápsulas não. Tá? Quem não quer perder peso, isso é sempre uma coisa que me perguntam. Eu já tô magro. A pessoa é sortuda, já tá magra. Tá? Ela se cuida bem, faz exercício. Eu não quero emagrecer mais. O que eu faço? Não faz o corte de carboidratos. Faz todos os programas, mas usa a dieta da fase 3. Tá? Então, não tira os carboidratos e faz a fase 1, fase 2, mas com os carboidratos da fase 3. Já respondi da soja, respondi da tapioca, e a adoçante é só o stevia ou xilitol, que eu deixo usar, que são os adoçantes que não fazem mal, tá? Principalmente o stevia, melhor até o stevia do que qualquer outro. Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Tá aqui minhas redes sociais. Me perguntem o que vocês quiserem, mas é assim, ó, expliquei tudo. Qualquer coisa me procura, mas não me procura para qualquer coisa, tá? Que eu já expliquei tudo aqui. E o pessoal tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar, e acha mais fácil ficar me perguntando. E é muita gente me perguntando nas redes sociais, muita gente, vocês não têm ideia. Até ontem, na Páscoa, tinha gente me perguntando coisa. Pri, demerara nem pensar, né? É açúcar, demerara. Demerara, rapadura, mel, tudo isso é açúcar, né? Alto índice glicêmico não pode. Outra coisa que o pessoal confunde também. O que era? Acho que era isso mesmo, sabe? Posso açúcar mascavo, isso é açúcar, tá? Tem que tirar todos os açúcares possíveis e inimagináveis, porque você não tem que dar pico de glicemia, senão você engorda. Tudo bem, gente? Vamos parar por aqui. Vou parar a gravação, então beijo pro pessoal da internet.